Olá, meu amigo, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro vídeo de estudo sobre o Espírito Santo, o Deus dos bastidores, tá? Já vou te pedir que pegue aí a sua Bíblia Sagrada, pegue a sua canetinha, seu caderninho, tá? E vamos estudar juntos, tá bom? Já vou te adiantando que feche aí os seus olhos para a gente pedir permissão ao nosso Deus, tá bom? Querido Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, eu e essa pessoa que está assistindo esse vídeo, estamos com a palavra de Deus aberta. Pedimos a Tua misericórdia, que o Senhor possa estar enviando o Teu Santo Espírito, Senhor, para que nós possamos estudar e aprender e colocar em prática os ensinos que o Senhor nos der. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, meu irmão, bom, minha irmã, mais uma vez seja muito bem-vindo, tá? Hoje a gente vai estar estudando sobre a pluralidade da divindade, né? A pluralidade da divindade. Esse é o texto do nosso vídeo e do nosso estudo de hoje, tá? A pluralidade da divindade, né? E eu já vou pedir você aí para começar abrindo a sua Bíblia, né? Junto comigo, no livro de Gênesis, né? Olha só o que a gente vai olhar aqui, ó. A gente vai olhar lá no livro de Gênesis a seguinte questão, ó. O que os seguintes textos nos revelam sobre a pluralidade da divindade? Vamos abrir Gênesis 1, no versinho 26. Vamos lá, primeiro vamos abrir Gênesis 1. Nós vamos olhar aqui 3 capítulos, tá? 3 capítulos no livro de Gênesis. Aqui já no comecinho da Bíblia, tá bom? Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, no versinho 26. Vamos lá. Aqui na minha Bíblia diz assim, ó. Também disse Deus: façamos o homem à vossa imagem. Olha só, o primeiro capítulo que nós estamos estudando sobre a pluralidade, né, da divindade é essa, né? Façamos. Lá em Gênesis 1, você viu que na criação do mundo, já no versinho 2 ali do capítulo 1, você já vê a presença do Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo ele está na criação, tá? Ele está logo ali no início da criação. Aí agora aqui em Gênesis 2, no versinho, ou em Gênesis, no capítulo 1, ainda aqui no capítulo 1, no versinho 26, Deus vem e fala: também disse Deus. Olha quem disse, Deus disse. Façamos, né? Então façamos. Ele não falou, então Deus fez. Se Deus falasse, então Deus fez, seria Deus, só Deus que tinha feito. Mas não, ele falou façamos. Então não foi só ele que fez, existe outra pessoa ali, né? Façamos o homem à nossa imagem. Então façamos, não é ele sozinho, tem outras pessoas ali, né? Olha só o que... Vamos olhar aqui agora no capítulo 3, no versinho 22, em Gênesis mesmo. No livro de Gênesis, capítulo 3, no verso 22. Vamos ver aqui outro versinho. Olha só no versinho 22, capítulo 2, versinho 2 de Gênesis. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós. Certo? Então disse Deus: eis que o homem se tornou como um de nós. Viu? Em que o homem se tornou? O homem se tornou como um de nós, não como eu. Deus não falou, o homem se tornou como eu. Ele falou, então, o homem se tornou como nós. Conhecedor, olha aqui, ó, conhecedor do bem e do mal. Certo? Então, a partir do momento que Eva e Adão comem o fruto do pecado, eles se tornaram como Deus, como o Espírito Santo e como Jesus Cristo. Conhecedores. Deus, Jesus e o Espírito Santo são conhecedores do bem e do mal.
E a partir do momento que Eva e Adão comem desse fruto proibido, eles também se tornam conhecedores do bem e do mal. Então você vê que não é só Deus que conhece o bem e o mal. Jesus conhece, o Espírito Santo conhece. E isso nos mostra que Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles participaram em conjunto, em 3 pessoas, na criação do mundo, na criação das coisas, na criação do homem. Tá certo? Vamos olhar aqui o nosso último capítulo aqui, ainda no versinho 22, aqui no capítulo 11, ó. Vamos olhar capítulo 11 de Gênesis, vai mais para frente um pouquinho. Capítulo 11, no versinho 7. 11 no versinho 7 diz assim, ó: Vinde, descansamos, olha, vinde, descansamos e confundamos, né, confundimos, né, no caso, aqui está confundamos, mas é a mesma palavra confundimos, confundamos ali a sua linguagem, né, para que um não entenda a linguagem de outro, certo? Então, olha aqui. Deus está falando ali, ó. Vinde, né? Vinde e confundamos. Quando a palavra está vinde e descansamos, né? Ele está falando vinde e descansamos. Então, não é só ele que está falando, eu venho e descanso e vou confundir a linguagem, né? Ele está falando vinde e descansamos. Então existe mais pessoas ali. E quem é as pessoas que estão ali? As 3 pessoas que fazem parte da divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Então nós vemos aqui a presença de 3 pessoas. Tá certo? Primeiro lugar, eu queria mostrar isso aqui para você. Só nesses primeiros estudos aqui, já dá para você observar que o Espírito Santo ele não é uma energia. O Espírito Santo ele não é uma força, né? Ele é uma pessoa, né? Você vê que ele está na criação do mundo ali no segundo versinho ali ele já aparece, né? Aqui nesse Gênesis 26 ele está ali como uma pessoa. Aqui no capítulo 3, no versinho 22, ele está ali como uma pessoa. E agora aqui no capítulo 11 de Gênesis, no versinho 7, ele está aqui também como uma pessoa. Não é só Deus que está ali os 3. Descansamos. Estão ali, está os 3, tá certo? Vamos lá. Olha só, eu vou fazer outra leitura aqui com você. Na Bíblia, encontramos dezenas de textos que deixam clara a existência das 3 pessoas da divindade. Já no primeiro verso de Gênesis, isso pode ser visto. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Os céus e a terra. Vamos lá. No original hebraico da palavra Deus, a palavra Deus aparece no plural, Elohim. Uma tradução ao pé da letra seria: no princípio criou deuses. Tá certo? Isso porque Deus Pai estava na criação. Porque Deus Pai estava na criação. Em Gênesis 1:2, vemos que o Espírito participava da criação. Participava da criação. E pairava por sobre as águas. E João e Paulo afirmaram categoricamente que Jesus é o agente da criação. Ou seja, toda a divindade participou da criação. Outro evento onde fica clara a existência
de 3 pessoas divinas. É a cena do batismo de Jesus. Mateus escreveu: batizado Jesus sai logo da água, e eis que se abre os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu, voz de Deus, que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, o mesmo ocorre na ordem evangélica. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Olha aqui nós vemos exemplos claros, né? Jesus manda os discípulos irem e fazer discípulos e batizar esses discípulos, né? E batizar essas pessoas. E quando for batizar essas pessoas, batizar em 3 nomes: no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Outra afirmação e outro texto que nos mostra claramente que existe Deus Jesus Cristo e existe Deus Espírito Santo. Existe 3 pessoas e não uma força, como as pessoas ensinam por aí. Entendeu? Uma força é uma força. Uma energia é uma energia. Aqui Jesus manda os discípulos batizar as pessoas no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Tá? E agora, eu gostaria de rever com você alguns textos aqui, desse texto que a gente leu, né? Para dar afirmação no que a gente está estudando, né? Como eu falei para vocês, a gente tem que ir para a Bíblia, né? Então, o primeiro livro que nós vamos olhar aqui, nós já olhou o Gênesis, né? Que no princípio o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso aqui no outro vídeo a gente já olhou, né? Então agora a gente vai olhar aqui, ó, Jó. Olha só. Jó, no capítulo 38. Abra aí na sua Bíblia. Jó, capítulo 38. Vamos lá. Jó 38. Eu vou abrir aqui, você também abre aí. Jó. Jó 38, versinho 4. 38, verso 4. Jó 38, verso 4. Olha o que diz aqui. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Olha, vamos olhar aqui esse texto de novo, né? Isso porque Deus, Pai, estava na criação. É isso mesmo. Então aqui nós vemos a presença de Deus, Pai, na criação. Tá? Olha só, vamos olhar o texto de novo, né? Jó 38, no versinho 4. Onde estava tu, né? Isso aqui é Deus perguntando a Jó, tá? A Jó, mostrando que nós somos pequenos demais, que Deus é único, tá? E que nós somos pequenos demais para entender as coisas divinas, tá? Então Deus fala aqui para Jó: Jó, já que você tá querendo ser o tal, quer ser o bambambam, quer ser tão certinho, né, e tal, onde você estava, Jó? Onde você estava? Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra?
dízimo. Se tens entendimento, quer dizer, Jó, você não tem entendimento nenhum. Você não tem entendimento nenhum. Aonde tu estava quando eu lancei os fundamentos? Né? Aqui está falando que o homem não tem entendimento de nada. Mas também aqui está afirmando que Jesus Cristo tem todo entendimento. Que o Espírito Santo de Deus, ele tem todo entendimento. Agora Jó não tem. Por quê? Porque Jó não estava lá participando da criação. Mas Jesus estava lá participando da criação. O Espírito Santo estava lá participando da criação. Então aqui mostra que Jesus tem todo o entendimento e que o Espírito Santo tem todo o entendimento. Aqui está mostrando duas coisas. Que o homem é pequeno demais e que Deus é grande demais, que jamais nós podemos entender. E que Jesus tem o mesmo entendimento que Deus, o Espírito Santo tem o mesmo entendimento que Deus. E nós não temos entendimento. Por isso nós não estávamos participando da criação. Por isso nós somos criaturas. Tá bom? E Deus é criador. Jesus é o Criador. Espírito Santo é o Criador. Tá? É isso que esse texto está falando pra gente. Tá bom? Pesquisa aí na sua Bíblia, estude bastante sobre isso. Tá? Absorva o que é verdadeiro. Esqueça as coisas erradas que as pessoas estão te falando aí afora. Tá? Abandone todo ensinamento que não são verdades. Jogue no lixo. Não vai te servir de nada. Só vai fazer você se perder. Tá? Agora, se você ir para a palavra de Deus, confirmar na palavra de Deus, você vai ser mais que vencedor. Tá certo? Vamos olhar aqui outro texto. Ó, Isaías, vamos lá, Isaías 40. Isaías 40. Vamos olhar Isaías 40. Isaías 40. Isaías 40. Bem aqui. Isaías 40, no versinho 28. Olha aqui o que diz Isaías 40, verso 28. Vamos olhar esse texto. Isso aqui tudo é referente ao texto que eu li, tá? A gente está só confirmando aqui o que eu falei. Tá bom? Isaías 40, versinho 28. Vamos lá. Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode enquadrinhar os seus entendimentos? Então não adianta qualquer pessoa querer entender as coisas divinas. Você não vai entender. Não adianta esquadrinhar Deus para querer entender. Você não vai entender. A sua mente é pequena demais para isso. Né? É pequena demais para isso. A sua mente é muito pequena para isso. Certo? Então, aqui esse texto, ele está afirmando que Deus é o Criador e que nós somos incapazes de entendê-lo, de ter entendimento como ele, de entender as coisas dele. Tá certo? Então aqui é mais um texto, né? De quê? Se lá em Jó 38, versinho 4, Deus está falando a Jó, porque Jó estava se lamentando, né, e tal, e Deus vai responder para ele: onde tu estava, Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra, ou seja, quando eu criei o mundo? Você não tem entendimento. E quem estava lá com ele? Jesus Cristo estava lá com ele, o Espírito Santo estava lá com ele. Isso mostra que Jesus Cristo tem todo entendimento e que o Espírito Santo também tem todo entendimento. Agora aqui, em Isaías 40, versinho 18 ou 28, né? Deus torna a afirmar aqui, ó: não sabeis, não ouvis que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, né? Então o que Deus está afirmando aqui também? Que Jesus também tem entendimento. Que o Espírito Santo também tem entendimento. E você não pode, assim como você não pode entender as coisas do Pai
todas as coisas do Pai, você também não pode entender todas as coisas do Filho. E também você também não pode entender tudo a respeito do Espírito Santo. A única coisa que nós podemos entender do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o que está escrito na Bíblia, porque é o que ele permitiu que nós sabemos. É o que ele permitiu que nós possamos entender. Tá certo? Então qualquer coisa que a pessoa venha te falar a respeito do Pai, do Filho e do Espírito, você vai para a Bíblia. Pegue esses versos, estude, anote, para quando você vê uma pessoa querendo te ensinar alguma coisa errada, você não cair, porque você estuda e você já sabe o que é a verdade, tá? Então vamos correr em busca da verdade, tá bom? Eu gostaria, esse vídeo ele vai ficar um pouquinho maior, tá bom? Mas nós precisamos estudar a Bíblia profundamente, tá? Vamos olhar aqui, ó, outro texto, né? Está em João e Paulo. Ó. Nós vamos ver o que João e o que Paulo disse, né? Vamos olhar primeiro o livrinho de João, né? Tudo sobre isso aqui que a gente estudou agora, né? A pluralidade da divindade, é o que a gente está estudando aqui. João capítulo 1, no verso 3. Vamos lá. João 1, 3. João 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Você sabe o que esse texto está falando? Está falando que todas as coisas, todas, não está falando apenas algumas, está falando todas. Todas as coisas que foram feitas por intermédio de Jesus Cristo. E sem Jesus Cristo, nada do que foi feito, nada do que foi feito seria feito, né? Você pode olhar aqui, ó, em João, a partir do versinho 1, diz assim, ó: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Certo? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora, cá no versinho 2, ó, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse texto ele nos mostra claramente. Você lembra que lá em Gênesis, no capítulo 1, no livro 1, no capítulo 1 de Gênesis, a gente viu ali Deus e a gente viu o Espírito Santo, mas a gente não viu Jesus. Vocês lembram? Então, só que agora aqui no livro de João, está escrito aqui, ó, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Aonde o Verbo estava com Deus? No princípio. No princípio, na criação, no começo de tudo. Né? E está falando que o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então está falando que Jesus é Deus. E falando que ele é Criador também. Nada do que foi feito sem ele se fez. Outro texto nos mostrando que tudo foi criado por intermédio, foram criados por Deus, por Jesus Cristo e por o Espírito Santo. Tá bom? Então vamos lá. Aqui você está vendo a pluralidade da divindade. Os três trabalhando no mesmo propósito. Tá certo? Vamos olhar outro textinho aqui. Agora, olha só o que Paulo vai falar. Olha só o que Paulo vai falar aqui, ó. Consolanicenses, vamos lá em Consolanicenses. Colossenses, tá? Vamos lá, desculpa aí. Não vai prestar atenção na minha leitura, não, tá, gente? Colossenses, tá? Vamos lá para Colossenses. Pra depois de Romanos, perto de Coríntios aqui. Vamos lá, 1 Coríntios. Gálatas, vamos mais para frente. Filipenses, Efésios, Filipenses. Colossenses, vamos lá. Livro de Colossenses, já no
capítulo 1 de Colossenses, no versinho 16. Colossenses, capítulo 1, versinho 16. Vamos lá. Pois nele foram... Olha o que é que Paulo está falando aqui, ó. Olha o que é que Paulo está falando aqui, ó. Pois nele foram criadas todas as coisas. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, que principados, que potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha que texto profundo. Olha que texto profundo. Observe bem, gente. Nós estamos estudando aqui a pluralidade da divindade. E neste exato momento, a gente vê Paulo, no capítulo 1 de Colossenses, e a partir do versinho 16, falando sobre a pessoa de Jesus Cristo. Eu vou ler de novo para você entender. Olha só. Abra a sua Bíblia aí em Colossenses, capítulo 1, no versinho 16. Isso é forte para as pessoas que ignoram Jesus Cristo. Tá? Olha só como é forte isso. Olha, versinho 16 do capítulo 1 de Colossenses. Olha só. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, que principados, que potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Você conseguiu entender? Jesus é criador. Jesus é o próprio Deus. Tá certo? Há pessoas que afirmam que Jesus não é Deus, ele não estuda a Bíblia. Vamos estudar a palavra de Deus. Vamos estudar, gente. Vamos estudar. Não vamos levantar blasfêmia. Vamos estudar. Nós precisamos, como cristão, entender quem é Deus, entender quem é Jesus Cristo, entender quem é Espírito Santo. Nós precisamos disso ou nós não somos cristãos de verdade. Nós precisamos aceitar a Deus, aceitar Jesus Cristo, aceitar o Espírito Santo. Nós necessitamos. Não é Deus que necessita de nós. É nós que necessitamos do nosso Criador. Um pai de um amor tão grande que deu seu próprio filho para morrer, para nos livrar dos pecados, gente. Tá certo? Desculpe a minha franqueza. Olha o tanto que esse texto é profundo. Dói na minha consciência. Dói na minha consciência em ver alguma pessoa diminuindo a grandeza de Deus, de Jesus Cristo. Como a pessoa é capaz de diminuir a grandeza de Jesus Cristo. Como o próprio Deus eleva a grandeza dele. Mostra a grandeza dele. Entende? Paulo escreveu aqui uma mensagem, uma revelação de Deus sobre Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Entende? Eu gostaria de observar com você aqui. Deixa eu ver se ainda tem algum texto para a gente observar. Vamos observar aqui, ó, o livro em cima da mesma categoria, do mesmo texto que a gente está lendo, o mesmo estudo aqui, né, que é a pluralidade da divindade. Vamos abrir a nossa Bíblia agora em Mateus 3,16. Vamos dar uma olhadinha em Mateus 3,16. Vamos lá. 3,16. Mateus 3,16 diz assim, ó. Batizado, olha só. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus. E viu
o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Você viu? Vindo sobre ele. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Né? Então ali a gente vê as três pessoas, né? As três pessoas da divindade. Primeiro a gente olha ali e vê Jesus sendo batizado. Depois que ele é batizado, ele sai rapidamente da água e o céu se abre e o Espírito Santo de Deus desce. Quando o Espírito Santo de Deus desce, aparece uma voz lá no céu, a voz de Deus, falando: Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Tá certo? Então nós vemos os três aqui também agindo no batismo, né? Os três juntos no batismo de Jesus Cristo. Jesus Cristo aqui na terra, em forma humana, de carne e de osso. Né? A gente vê isso. Vamos olhar o último texto aqui, ó, no nosso livro, aqui nesse estudo de hoje, tá? A pluralidade da divindade, Mateus 28, no versinho 19. Mais pra frente um pouquinho aqui, ó, no mesmo livro de Mateus, só que no capítulo 28. 28, versinho 19. Vamos lá. 28, 19. Tá bem aqui, ó. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Certo? Aqui foi o finalzinho do texto que eu li aqui junto com vocês, né? Onde Deus pede por discípulos, ou Jesus pede por discípulos, saírem de mundo afora, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá certo? Então nós vemos as três pessoas da divindade ali sendo usadas no batismo das pessoas, né? E até hoje, né, a gente vê, toda vez que uma pessoa se entrega a Jesus completamente, a Deus, a Jesus, né, nos braços de Jesus, a gente vê que o pastor, a pessoa que está fazendo o batismo ali, ele batiza aquela pessoa no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo, tá? Então a gente vê a divindade ali, os três, não é só um, é os três, tá? Então Jesus é tão importante quanto Deus, o Pai, tá bom? Então é isso aí. Espero você no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.